Rapaziada, estreias boas de Remo e Paysandu, né? No Parazão, mas foram, né? 2 jogos treinos entre as duas equipes e eu vou explicar nesse vídeo aqui. Salve, amantes do futebol paraense, sou Lucas Assunção e está começando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Papaxibé, tá? Convido a você a acompanhar este vídeo que eu vou falar sobre as estreias de Remo e Paysandu no Campeonato Paraense, né? O Remo estreou com goleada, né, contra o São Francisco, o Paysandu também estreou com goleada contra o Capitão Poço, tá? Dê o seu like, faça inscrição no canal, ative as notificações para não perder os conteúdos em que a gente publica e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que curte aqui o futebol paraense. Compartilhe nos grupos de Facebook, do WhatsApp, do Telegram, do Discord, enfim, esses grupos aí que você participa. Bom, vamos conferir as estreias de Remo e Paysandu aqui, porque o Remo estreou no sábado, né? Batendo o São Francisco 5-0 para o Remo. O Ítalo foi o nome desse jogo, apesar de que o Dodô marcou 2 gols, né? Logo na estreia do Remo no Campeonato Paraense. E o Remo, né? Assim no ano passado, 2024, também estreou com 5-0 contra o Caeté. E, claro, foi uma ótima atuação do Remo. Uma atuação boa contra um time fraco, né? Mas o jogo, para mim, como eu falei aqui na abertura desse vídeo, para mim foi um jogo treino que valeu 3 pontos. Por quê? Porque, assim, também, assim, tem essa questão de começo de campeonato. Não dá para também criar crise também nesse começo de campeonato estadual, por conta de um jogo ruim. E também não dá para também achar que não, agora o Remo virou um bonzão, melhor time. Não é assim, né? Então, esse começo de estadual, inclusive para vários times, ela é muito nociva. Porque, por exemplo, o Remo meteu 5-0. Aí dá a impressão de que o Remo está pronto. Isso não é verdade. É um começo de campeonato. E também não dá para criar tempestade de copo d'água, por exemplo, num jogo ruim que o Remo possa fazer nesse Parazão. Pode ser que o Remo faça jogos abaixo. Mas foi uma estreia muito boa do Remo. Isso é fato. E assim, eu gostei muito, né? Por exemplo, o Dodô jogou bem. Atuação boa do Dodô. O Ítalo fez uma ótima partida. Inclusive, ano passado, né? Alguns torcedores do Remo, eles questionaram um pouquinho, né? A questão do Ítalo, né? Porque o Ítalo ele não participava muito do jogo, né? Aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que o Ítalo foi fundamental no acesso do Remo contra o São Bernardo, né? Muito fundamental. Fez o gol do acesso do Remo contra o São Bernardo. Então ele é um jogador extremamente importante. Porém, tem aquela questão, né? Que o Remo, que o Ítalo, né? Não conseguia participar do jogo. E nesse jogo ele participou de alguns gols do Remo, né? Inclusive o gol do Dodô, que foi uma jogada que começou com ele, deu um passe maravilhoso pro gol do Dodô. E o Remo meteu aí um chocolate, né, contra a equipe do São Francisco também, né? O Leão, né? Dessa vez o Leão de Santarém, né? O Leão de Santarém 5-0 para a equipe do Clube do Remo. Também teve a estreia do Felipe Viseu, do Pedro Rocha. O Viseu entrou no segundo tempo. E assim, vai ser uma boa disputa entre ele e o Ítalo, né? Porque o Ítalo é um bom centroavante, bom jogador. Artilheiro, né? Se posiciona muito bem na hora de finalizar no gol. Então vai ter uma boa disputa aí no ataque. E o Dodô deve ser o meio campista, né, cara? O Dodô acho um bom jogador, deve aí disputar ali, ou até formar uma dupla, né, com o Jaderson, né? Que o Jaderson passou a ser o camisa 10 do Remo. Então provavelmente deve passar 10 aí o Jaderson, né? Então assim, teve momentos muito bons do Remo nessa goleada. Apesar de que enfrentou um adversário bem fraco, que é o São Francisco, né, cara? Então, acho que tem esses pesos e essas medidas. Tem os meios e os extremos. O Remo meteu um atropelo, mas enfrentou um adversário bem fraco. Né? Bem fraco, que é o São Francisco. Apesar disso, o Remo teve boas atuações. Como eu já citei aqui, Ítalo e Dodô, esses caras foram muito bem nesse jogo. Além também do Remo, o Paysandu também teve um jogo treino que valeu 3 pontos. Dessa vez contra o Capitão Poço. Meteu 4-1, né, nesse duelo. O Nicolas, né, meteu aí 2 gols, né? Também Brian Borges e o Quintana marcaram os gols do Paysandu.
E o Capitão Poço marcou com o gol do Rodrigo. Aliás, um bonito gol do Rodrigo, né? Aliás, eu tinha até esquecido, só para voltar a falar do Remo, eu tinha esquecido de falar aqui dos gols do Remo, né? Dodô 2 vezes, Felipe Viseu não, o Ítalo, né? O Ítalo, Maxwell, né? Marcaram os gols aí da equipe do Remo, né? Dessa goleada de 5-0 contra a equipe do São Francisco, né? E também o Viseu deixou dele também. E só para voltar aqui a falar do jogo do Paysandu mesmo, que foi 4-1, né? Também, como eu já disse aqui, foi um jogo treino. O Paysandu, ele dominava o jogo, marcou 1-0, né, com o gol do Quintana. Já tinha perdido uma chance incrível com o Rossi, né, que ele finalizou meio que sem goleiro, a bola foi para fora. Perdeu uma chance incrível de abrir o placar. E aí fez 1-0 o gol do Quintana, né, abrindo o placar. Aí o Capitão Poço fez um bonito gol, né, o gol do Rodrigo, né, num contra-ataque. Ele tocou por cima do goleiro, marcou um golaço, né, empatando o jogo. E aí o Paysandu fez o segundo gol, pênalti para mim bem marcado, né, pelo VAR, né, que agora tem VAR no Parazão. Brian Borges fez o segundo gol pro time do Paysandu. E aí na segunda etapa teve os gols do Nicolas, né, marcando o terceiro, e o quarto gol do Paysandu também numa finalização do Nicolas. E o goleiro do Capitão Poço tomou um frangaço, né, cara? 4-1 pro time do Paysandu. Algumas impressões sobre esse jogo. Atuação boa do Giovani, gostei bastante da atuação do Giovani Piccolomo, né, que era do Avaí, agora é o camisa 10 de Piccolomo. Eu confesso que eu não gosto desse termo camisa 10, eu acho que o camisa 8 hoje o camisa 10 de antigamente hoje é um 8, né? Eu não gosto desse termo camisa 10, sabe? Eu gosto desse meio armador, né, camisa 8, né? Enfim. Mas o Giovani Piccolomo, ele jogou bem, o Giovani, meia do Paysandu, que era do Avaí. O Nicolas foi bem, né? Por mais que o Nicolas ele tenha terminado o ano péssimo, marcou poucos gols na Série B. Péssimo Nicolas, terminou o ano. Então ele foi muito mal o Nicolas. Só que, né, teve, né, 2 gols, né? Então ele foi bem na partida. E a estreia do Rossi foi uma estreia bem razoável, assim. Ele perdeu o gol também, mas pouca coisa ele construiu nesse time do Paysandu, né? Então teve alguns bons momentos do Paysandu e foi uma estreia bem positiva, né? E é claro que também a mesma coisa do Remo serve para o Paysandu. Também não dá para criar também, nossa, solucei aqui. Nossa, o Paysandu agora vai crescer pra caramba. Não, começo de campeonato, tem ajustes, tem aí a questão, cara, quem desses jogadores que estão jogando Parazão podem ser bem aproveitados numa Série B, por exemplo. Então é mais ou menos isso. Vai servir como um laboratório esse Campeonato Paraense, porque vai determinar quais jogadores estão prontos mesmo, né, para você encarar uma Série B. Então é mais ou menos isso, né, que vai ser esse Parazão, essa estreia do Parazão. E é claro que vai ter o repá, e aí o jogo vai ser um jogo grande mesmo, porque são 2 times que nesse ano, em 2025, vão disputar a Série B juntos, né, que não acontecia isso desde 2006. Então há muito tempo que esses 2 times não disputam a Série B e vai ser um jogo bem atrativo, o repá, né, no Campeonato Paraense, né. Então o Paysandu teve uma estreia boa, né, e a mesma coisa do Remo, também 2 jogos treinos que valeram 3 pontos. É isso, galera, finalizamos aqui mais um vídeo. Falei aqui sobre as estreias de Remo e Paysandu no Campeonato Paraense. Até a próxima, galera, e tchau!